Maravilha, vamos embora então para o vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, bem rapidinho, deixa eu te falar sobre o nosso material. Aqui no canal você tem o curso completo de Química, todas as aulas aí do ensino médio. E você pode utilizar esse material para acompanhar as aulas que você assiste aqui. Então você vai ter acesso aos resumos teóricos das aulas que tem aqui no canal, você vai ter acesso aos exercícios, tá? Que já tem os gabaritos lá, tudo arrumadinho, tudo dividido, parte a parte para você, aula a aula, tá bom? O link tá aqui na descrição. E agora, bora lá pro vídeo então. Muito bem, olha só. Ele fala aqui da figura que é o diagrama de fases do dióxido de carbono. E aí ele tem duas perguntas pra gente. A primeira, o que vai acontecer quando a temperatura aumentar de menos 79 para menos 56, mantendo a pressão em 1 atmosfera? E depois, o que acontece quando o CO2 se encontra a 5,11 atmosfera e menos 56,6 graus Celsius? Beleza, vamos fazer cada uma das partes, tá? Então, ó, vamos aumentar um pouquinho aqui o gráfico para a gente entender um pouquinho melhor. A letra A, ele pede o seguinte: se a temperatura for de menos 79, se ela subir de menos 79 para 56, numa pressão de 1 atmosfera, o que acontece? Então, a primeira coisa, está aqui a pressão de 1 atmosfera. E ele quer subir de menos 79 para 56. O menos 79, vamos exagerar aqui, né? Só para a gente ter um espaço para anotar, estaria aqui assim, ó, menos 79 graus Celsius, tá? Ó, tá aqui. Então, o menos 79 e 1 atmosfera, eu teria o CO2 nesse ponto aqui, ó. E o diagrama de fases, cada parte dessa aqui representa uma coisa. Então, essa região aqui representa o sólido, ele estaria na fase sólida. Essa região dentro das duas linhas aqui é a fase líquida. E essa região aqui fora é a fase gasosa, tá bom? Então, essas são as fases aqui que a gente tem, sólido, líquido e gasoso. E aqui nesse ponto, a menos 79 e 1 atmosfera, ele estaria na região do sólido. Aí a pergunta é, o que acontece quando a temperatura vai de menos 79 para 56 a 1 atmosfera? Então, não posso mudar a pressão, ou seja, eu estaria mantendo a pressão aqui, ó, em 1 atmosfera. E aí a gente chegaria no menos 56. O menos 56 está praticamente aqui, né? Então, vamos usar esse valor aqui. Não é exatamente, mas está bem aqui. Então, ó, seria esse ponto aqui, ó. Ou seja, eu fiz com que o CO2 da fase sólida viesse para esse ponto onde ele se encontra na fase gasosa. O que aconteceu aqui foi uma sublimação. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que ocorre a sublimação do CO2, vírgula, ou seja, ele passa da fase sólida para a gasosa diretamente. Porque o mais comum é que um sólido vire líquido e o líquido vire gasoso, certo? Por exemplo, a água na forma de gelo, aí ela derrete, vai para a fase líquida, aí se a gente aquecer, ela vai para a fase gasosa. Mas no caso aqui do CO2, ele sofre esse processo de sublimação e assim a gente, né, faz aqui a letra A, beleza? Aí na letra B, ele pede que a gente descreva o fenômeno que ocorre quando o CO2 se encontrar a 5,11 atmosfera e menos 56 graus Celsius. Essa é uma temperatura e uma pressão específica. Ó, menos 56,6, pressão de 5,11. Tem que ser exatamente isso. Sendo exatamente isso, olha onde a gente está aqui. Ó. A gente está exatamente nesse ponto aqui. Ó. Isso aqui é chamado de ponto... Não. Ó, ponto triplo, certo? Não é o ponto, é o ponto triplo. Olha só. Aqui no ponto triplo, como o nome sugere, o que eu vou ter? Eu vou ter um equilíbrio entre as três fases, sólida, líquida e gasosa. Então, ao mesmo tempo,
ele vai ser sólido, vai ser líquido e vai ser gasoso. Se você quiser ver esse comportamento aqui, joga aí no YouTube, coloca aí ponto triplo do CO2, tá? Você vai encontrar vídeos que vão te mostrar como é que ele fica nesse ponto aqui, tá? Então, na letra B, a gente coloca o seguinte, qual é o fenômeno, né? O CO2 estaria em equilíbrio entre as suas três fases, que ele pode estar, certo? Se você quiser, é o ponto, você pode complementar, é o ponto triplo, beleza? Então, assim, a gente responde a alternativa A e a alternativa B. Como um a mais aqui para você, ó, eu vou te falar desse ponto aqui, ó, que é a chamada temperatura e pressão críticas, tá? Nesse ponto aqui, ó, eu tenho um ponto a partir do qual o CO2 jamais poderia ser liquefeito por compressão. Então, por exemplo, se eu estou nessa temperatura aqui, ó, tá? E nessa pressão aqui, que eu não sei exatamente quais são esses valores, mas eu estou aqui nesse ponto. Então, eu tenho um gás. Se eu fizer a compressão, quer dizer, aumentar a pressão sem mexer na temperatura, ó, então aumentar a pressão sem mexer na temperatura, a gente viria para esse ponto onde a gente estaria na fase líquida. Então, abaixo da temperatura crítica, eu consigo fazer com que a fase gasosa vá para a fase líquida direto. Acima disso aqui eu não consigo mais, ó. Se eu tiver nesse ponto aqui, por exemplo, ó, não adianta mais eu subir a pressão, porque eu não vou conseguir vir para a fase líquida. Nesse caso, a gente teria que aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Aí sim a gente conseguiria fazer ele liquefazer, tá bom? Isso aqui é um a mais aí que eu joguei para você neste exercício. A resposta A já está matada aqui e a resposta B também já está aqui. Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você também pode gostar e aqui embaixo o link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar as aulas aqui do canal com os resumos teóricos, com a parte dos exercícios, tudo à mão aí para você, maravilha? Tamo junto, vamos nessa, até o próximo vídeo.